Hoje vamos tratar do segundo seminário sobre o tratamento das provas no devido processo legal. A preservação e o tratamento adequado das provas no âmbito do devido processo legal constituem elementos fundamentais para garantir justiça e imparcialidade em qualquer sistema jurídico, mas principalmente no processo penal. As provas são peças-chave que contribuem para a busca da verdade e para a tomada de decisões embasadas em fatos concretos. O devido processo legal, princípio consagrado na Constituição brasileira, é um conjunto de garantias e procedimentos que visa assegurar um julgamento justo, onde todas as provas envolvidas têm a oportunidade de apresentar seus argumentos e provas, bem como de contestar as alegações do adversário. Essas garantias são essenciais para preservar os direitos dos indivíduos, tais como o direito à defesa, a presunção de inocência e a ampla produção de provas. No cerne do devido processo legal encontra-se a questão do tratamento das provas, a forma como as provas são obtidas, como elas são apresentadas em juízo e avaliadas ao longo de todo o processo jurídico, desempenhando um papel crucial na determinação dos fatos e, por consequência, no desfecho do caso. Afinal, é por conta do meio das provas que se busca demonstrar a culpabilidade ou a inocência das partes envolvidas no processo penal. Nesse contexto, o tratamento adequado das provas envolve diversas etapas. A obtenção das provas deve respeitar os limites legais e direitos envolvidos, evitando a utilização de meios ilícitos ou abusivos na sua obtenção. Já a apresentação das provas, por sua vez, deve seguir o detalhamento que está no Código de Processo Penal, permitindo que todas as partes tenham amplo conhecimento e acesso aos elementos que serão considerados na tomada da decisão. Além disso, a avaliação das provas deve seguir os critérios de admissibilidade, relevância e credibilidade que estão dispostos no Código, levando em conta as normas legais e a Constituição brasileira. A admissibilidade das provas está sujeita a diversos princípios, tais como o princípio da legalidade, que exige que as provas sejam obtidas de acordo com as regras estabelecidas em lei, o princípio da pertinência, que exige que as provas sejam relevantes no caso em questão, e o princípio da proporcionalidade, que busca equilibrar os direitos das partes envolvidas. Além disso, também é importante considerar a confiabilidade e a autenticidade das provas, a forma como essas provas foram produzidas, como elas foram, dependendo de uma prova material, como elas foram guardadas, qual foi a perícia que foi feita, e a fim de evitar distorções ou manipulações que possam comprometer a integralidade do fato. Em resumo, o tratamento adequado das provas no devido processo legal é essencial para garantir a justiça, a imparcialidade e o respeito aos direitos fundamentais no processo penal. Ao estabelecer critérios claros para a obtenção, apresentação e avaliação das provas, busca-se assegurar a busca pela verdade e a tomada de decisões penais embasadas em fatos concretos, fortalecendo assim a confiança na justiça e a proteção dos direitos constitucionais. Eu vou passar agora para as minhas outras colegas. Agora eu vou falar um pouco sobre a teoria da prova, conceito, natureza jurídica, meios probatórios e objeto. Prova é um instrumento através do qual as partes pretendem informar a convicção do julgador acerca de fatos e teses em determinado processo. Trata-se de direito subjetivo, de acordo com o sistema acusatório, correlato ao direito de ação, participação dos dados do processo e ampla defesa. O termo prova, na seara processual, não é unívoco, apreciando três acepções que, segundo Ada Pellegrini e Grinover, podem ser distinguidas em fontes de prova, inerentes aos fatos percebidos pelo juiz, meios de prova, instrumentos pelos quais os fatos se apresentam ao juiz, e objetos de prova, os fatos a serem provados. Os meios de prova são mecanismos que as partes oferecem fatos ao juiz a fim de recontar a história do crime, extraindo deles elementos para a decisão. São exemplos da prova testemunhal, a prova documental e pericial. Por outro lado, os meios de obtenção de prova ocupam outra categoria jurídica. De acordo com Auri Lopes Júnior, são instrumentos que permitem se chegar à prova, não é propriamente a prova. Nesse sentido, não são fontes de conhecimento, mas sim métodos para obtenção de coisas materiais. São exemplos a delação premiada, as medidas de busca e apreensão. Já o objeto de prova é tudo aquilo que precisa ser provado, comprovadamente verdadeiro. Se exclui da seara probatória, a priori, as matérias inerentes ao direito pátrio e os fatos notórios. Por outro lado, as circunstâncias inerentes ao fato reputado como crime, destacando-se a autoria e a materialidade, devem ser provadas e submetidas ao crivo do contraditório. A prova inerente à comprovação da autoria, nexo entre o sujeito e o fato, e da materialidade, ocorrência de dano, deverá ser obrigatoriamente demonstrada, ao passo que a existência de dúvida razoável que impeça o juiz de formar convencimento
a sentença condenatória deverá ser afastada em prol do princípio constitucional da presunção de inocência. Válido expor os princípios fundamentais referentes à prova. Princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição elegeu a dignidade da pessoa humana como fundamento da República, artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal, sendo certo que a busca da verdade através do processo penal deve ser de acordo com as balizas deste princípio, não sendo possível a adoção de meios de prova que atentem contra a dignidade humana. Este princípio deve ser observado especialmente quando da análise das provas que envolvem intervenções corporais, como exame de corpo de delito e até mesmo medidas de busca e apreensão que ponham em xeque o direito às variadas espécies de sigilo, como a interceptação telefônica e a quebra de sigilo fiscal. Princípio da presunção de inocência. O artigo 5º, inciso 57 da Constituição da República aduz: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. A complexidade do conceito de presunção de inocência faz com que este princípio se manifeste em diferentes dimensões do processo penal. A doutrina é consonante quanto à mais exponencial delas, seu dever de tratamento, ou seja, uma regra de tratamento em relação ao acusado. Nesse sentido, essa dimensão incide de fato sobre a questão da distribuição do ônus da prova. Princípio da inadmissibilidade das provas ilícitas e obtidos por meios ilícitos. O objetivo do processo penal não é a aproximação da verdade dos fatos a qualquer preço, muito menos a obrigatoriedade da condenação obtida a qualquer preço, pois isso violaria a estrutura do devido processo legal, do sistema acusatório e, ainda mais gravemente, feriria o Estado democrático de direito. A Constituição determina, em seu artigo 5º, inciso 56, que o Estado só poderá exercer o direito de punir observando os direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Sendo assim, essa verdade que se almeja está limitada pelo devido processo legal. A vedação à prova ilícita é uma garantia subjetiva de interesse do acusado e não uma garantia do Estado. Princípio do contraditório e da ampla defesa. O contraditório é a essência do processo, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Eugênio Pacelli elucida que até a década de 70, o contraditório se limitava à garantia de participação das partes com direito à informação oportuna de toda a prova ou alegação feita nos autos, bem como a possibilidade de reação, ciência e participação. Com a consagração do princípio da ampla defesa, esta participação ganhou maior projeção, com a efetividade da atuação e não somente da informação dos atos praticados, incluindo o critério da igualdade ou da paridade de armas. É evidente que a maior preocupação, no caso, é com a pessoa do acusado, em razão do risco iminente de condenação penal, impondo-se que a ampla defesa seja obrigatoriamente exercitada, de forma a minimizar eventuais prejuízos ao acusado. Especialmente em matéria probatória, o contraditório deve ser rigorosamente observado nos 4 momentos da prova, segundo a classificação de Aury Lopes Júnior. Primeiro momento, postulação, no momento da denúncia ou resposta escrita. O contraditório está também na possibilidade de postular a prova, em igualdade de oportunidades e condições. Segundo momento, admissão, pelo juiz. Contraditório e direito de defesa concretizam-se na possibilidade de impugnar a decisão que admite ou não a prova. Terceiro momento, produção, na fase de instrução. O contraditório manifesta-se na possibilidade de as partes participarem e assistirem em produção da prova. Por exemplo, é direito dos corréus e seus defensores assistirem depoimentos de outros réus da mesma ação penal. Quarto momento, valoração, na sentença. O contraditório se manifesta através do controle da racionalidade da decisão, externamente pela fundamentação, que conduz à possibilidade de impugnação pela via recursal. Agora, falando um pouco sobre a validade das provas, é importante ressaltar o significado de prova, que é o meio pelo qual se pretende apurar a autoria e materialidade do crime através da reconstrução virtual do fato passado. Para tanto, é preciso pontuar a evolução histórica inerente à concepção epistêmica do sistema de valoração das provas, pontuando 3 momentos: o sistema legal das provas, o princípio da íntima convicção e o livre convencimento motivado, de acordo com a linha temporal de Lopes Júnior. Em primeiro momento, no sistema legal de provas, o legislador previa um sistema hierarquizado das provas através de uma tarifa probatória ou uma tabela de valoração das provas. Nesse sentido, o valor de cada prova era pré-estabelecido em lei, não havendo espaço para interpretação caso a caso. Este modelo não facultava a possibilidade de adequação ou valoração da prova pelo juiz, ou seja, era simplesmente a aplicação da lei fria ao caso. A título de exemplo, a confissão era encarada como prova absoluta, sem ao menos poder se averiguar as circunstâncias nas quais ela for obtida. Igualmente, o princípio da íntima convicção do julgador surgiu como uma superação do modelo da prova tarifada, que era uma tentativa de fazer do julgador a figura central do processo quando a apreciação das provas. Assim, ele estaria desvinculado de qualquer regra, como a do sistema de pontuação anterior, para exonerar sua decisão. A doutrina processualista penal atual é unívoca na crítica ao princípio da íntima convicção, estendendo tal entendimento à sentença do tribunal do júri, onde há plena liberdade para os julgadores, que adimplindo ao imaginário de julgamento social, por seus pares,
são despidos de qualquer critério probatório, sem a necessidade de motivar ou fundamentar a decisão. Logo, é evidente a possibilidade da contaminação da decisão pela realidade fora dos autos. Por último, existe o sistema intermediário, sem o radicalismo positivista e sem ampla discricionariedade inquisitiva do juiz, surge o sistema do livre convencimento motivado, ou persuasão racional, previsto no artigo 93, inciso 9 da Constituição da República de 88 e balizado no artigo 155 do Código de Processo Penal, que garante a necessidade de fundamentação das decisões judiciais. Logo, ainda que exista certa liberdade do julgador, esta não anula a necessidade de explicitar os elementos que conduziram à tomada da decisão. Todavia, existe uma exceção a esse tema, já mencionada anteriormente, que é o Tribunal do Júri. Não se impõe aos jurados do Tribunal do Júri o dever de fundamentar suas respostas aos quesitos, sendo que para esse caso específico de jurisdição processual vige o princípio da íntima convicção. Outra peculiaridade deste rito é que a identificação dos votos em relação aos julgadores é sigilosa e a formação do convencimento poderá ser influenciada por meios alheios ao processo, que podem ser próprios da cultura da sociedade. Além disso, uma crítica à redação do artigo 155 do Código de Processo Penal. O referido dispositivo expõe que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos formativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Eugênio Bastelli entende que a redação dada pela reforma processual abre uma lacuna perigosa. Para o autor, a expressão exclusivamente parece permitir que tais elementos da investigação possam subsidiar a condenação, desde que não sejam únicos. Ele não adere a essa tese, embora aceite a interpretação do ponto de vista gramatical. É certo que, às vezes, a mudança de versão apresentada na polícia, sem qualquer coação de qualquer ordem, bem poderia ser questionada pelo juízo, por ocasião do interrogatório, a fim de saber de sua inconsistência. No entanto, permitindo-se maior esclarecimento e eventual aproveitamento de quaisquer elementos da investigação para a condenação, parece medida inteiramente desarrazoada. Por conseguinte, dispõe Auri Lopes Júnior que a legitimidade do juiz para a formação de sua convicção quanto às provas do processo penal não é decorrência de formalismo da democracia, mas de um aspecto substancial dela que legitima o juiz como guardião da eficácia do sistema de garantias da Constituição na tutela do acusado e deve ser entendido como uma parte vulnerável do processo, sendo-lhe asseguradas suas prerrogativas decorrentes do princípio da presunção de inocência. Olá, professor e alunos. Meu nome é Caroline e eu vou falar a respeito das restrições do direito à prova. Sobre a prova, lembrando que cabe a quem acusa o ônus de provar aquilo que ele alegou na petição inicial, e ao réu cabe contradizer essas provas ou produzir aquelas que ele acha pertinentes. Lembrando que ninguém é obrigado a se autoincriminar. E o juiz ele não decide unicamente baseado nas provas. O processo penal é um processo de convencimento, então ele faz um controle de pertinência e adequação em relação às provas produzidas no processo. E a minha parte é falar justamente a vedação da prova ilícita, que se baseia justamente nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da legalidade e do devido processo legal. É uma imposição ao Estado. O Estado democrático de direito é justamente limite ao poder estatal, né? E essas limitações ao direito da prova são baseadas nisso. No processo civil, no artigo 155, parágrafo único, no Código de Processo Civil, em relação às provas, há uns limites extrapenais que vale a pena vocês lerem. E em relação ao nosso sistema penal, ele em regra é taxativo. Significa que ele admite em regra aquelas provas que estão enumeradas lá no Código de Processo Penal, mas em alguns casos excepcionais são admitidas essas provas que não estão enumeradas lá. Então é uma taxatividade com exceções. A Lei 11.690 de 2008 versa justamente sobre o tratamento da prova ilícita, e em relação à prova ilícita, em relação à prova ilegal, ela pode ser ilegítima ou ilícita.
Há autores como, por exemplo, Nicoliche, ele fala que tal diferenciação é desnecessária porque as definições entre legítima e ilícita acabam esbarrando uma na outra, então há uma confusão, mas enfim. A ilegítima é aquela que viola exclusivamente uma regra processual. Por exemplo, quando há uma perda de prazo. E a prova ilícita é aquela que viola as garantias constitucionais, como eu falei, dignidade, legalidade do processo legal e os outros princípios do nosso ordenamento. E aí, quando é constatada pelo juiz a ilicitude daquela prova, ele tem que retirá-la do processo. E em relação às provas ilegais, é tanto nos meios de obtenção dessa prova quanto nos resultados. E a respeito dos resultados, você já deve ter ouvido falar da teoria dos frutos da árvore envenenada, que a gente ouve quando a gente está iniciando a faculdade em relação ao direito penal, que é uma consequência lógica da inadmissibilidade das provas ilícitas. Tudo que for derivado daquela prova ilícita tem que ser removível, pois ilícito é. E aí, em relação a essa derivação da prova ilícita, tem outras teorias que dizem mais a respeito da Suprema Corte norte-americana, que fala, por exemplo, da teoria das fontes independentes, que é uma segunda prova que versa sobre aquele mesmo fato. Por exemplo, a primeira prova é ilícita porque seu meio de obtenção foi ilícito, mas uma segunda prova que é inserida em uma investigação atual e irregular, nesse mesmo processo que teve essa prova ilícita, ela é lícita, porque não há um nexo de causalidade entre essa primeira prova e a segunda prova. Então, a respeito da teoria dos frutos da árvore envenenada, tem que haver um nexo de causalidade entre a prova ilícita e a derivação, para a derivação ser considerada ilícita, e aí tem que ser retirada do processo. E aí, há uma outra teoria que chama teoria da descoberta do inevitável, que Nicoliche, professor da nossa faculdade, fala que é a respeito de uma prova que ela seria inevitavelmente descoberta por um meio lícito. Então, nesse caso, ela deveria ser valorada e levada em consideração porque ela seria descoberta de qualquer maneira. E aí, nesse caso, tem um nexo de causalidade, mas como ela seria descoberta de qualquer jeito, seria mais difícil de se provar a existência, né, desse caso da descoberta do inevitável, porque os conceitos estão meio amplos, difusos, enfim, precisaria de uma maior ponderação. E a respeito da admissibilidade das provas ilícitas, são 3 teorias: admissibilidade, inadmissibilidade absoluta e admissibilidade pelo princípio da proporcionalidade. Em relação à primeira, não tem aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, porque a Constituição Federal veda absolutamente a admissibilidade de provas ilícitas. Em relação à segunda, seria baseada no artigo 5º, inciso 56 da Constituição Federal, que no caso seria
a inadmissibilidade absoluta, que também é base da questão da admissibilidade que eu falei. Em relação à terceira, que é a admissibilidade pelo princípio da proporcionalidade, seria o caso de ou em relação àquela prova ilegal, de haver um interesse público muito dominante, até mesmo sobre essa questão da inadmissibilidade de provas ilícitas. E claro, isso também ia precisar de uma maior discricionariedade na hora do juiz usar esse fundamento para aquela prova ser valorada no processo, ou no caso dessa admissão da prova legal, beneficiar o réu, como por exemplo, você tem na balança, mesmo aquela prova legal, a inocência de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa inocente e essa limitação ao direito de prova. Então, nesse caso, a liberdade de uma pessoa inocente deveria ser levada mais em consideração do que essas restrições ao direito em prova. É isso. Olá, pessoal. Agora nós vamos falar do ônus probatório e dos princípios que são como se fossem intrínsecos a esse ônus probatório. Bom, primeiramente é importante a gente saber que o Instituto do ônus da prova é um dos pilares que possibilitam a efetivação da justiça e do direito dentro das democracias liberais contemporâneas. Então, dentro do sentido do ordenamento jurídico brasileiro, o ônus da prova, o ônus probatório, é o encargo que algum indivíduo tem, em casos processuais, a parte tem de sustentar suas afirmações e pedidos por meio de documentos e testemunhas que justifiquem e verifiquem o que ele apresenta. Então, no direito, a gente consegue entender que, como prova, tudo que pode influenciar o magistrado a respeito do processo, trazendo evidências documentais ou testemunhais, é saliente e é evidente. E tudo isso ele deve ser afirmado de forma judicial. E com isso a gente compreende que, como provas documentais ou testemunhas, nós temos áudios, documentos, vídeos, testemunhas, peritos, extratos bancários, contratos, e todos esses artifícios eles podem ser utilizados para comprovar o que a parte fala, para realmente verificar aquilo que ali é abordado. E dentro desse ônus probatório a gente tem dois princípios basilares que aqui é muito importante falar, que são os princípios do indubrio pro réu e do indubrio pro societate. Primeiramente, a gente consegue trazer aqui pro nosso bloco que o indubrio pro réu ele é o princípio, um dos princípios fundamentais do direito penal e que prevê o benefício da dúvida em favor do réu. Então, assim, em casos de dúvida razoável quanto à culpabilidade do acusado, nasce em favor do réu a presunção de inocência, uma vez que a culpa penal deve estar plenamente comprovada. Então, em casos de provas documentais, áudios que não realmente comprovem a culpabilidade do réu, o tribunal ele deve absolver o réu. E o indubrio pro societate, em contrapartida, é um princípio que consiste na situação em que, se houver dúvida da teoria delitiva, o promotor de justiça ele deve oferecer denúncia, agindo em favor da sociedade. Então, em contrapartida, a sociedade ela tem o direito de que o indivíduo seja processado criminalmente.